Olá, hoje nós vamos falar sobre a abordagem integrada da prematuridade. Antes da gente começar a aula, eu queria convidar todos vocês para curtir o nosso vídeo e para se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos. Também, se quiserem, deem sugestões de temas que vocês querem para que a gente ministre aulas. Bom, antes de começar o tema, é importante a gente saber o que é prematuridade ou parto pré-termo. É todo nascimento que ocorre com menos de 37 semanas gestacionais completas e acima de 20 a 22 semanas com peso fetal acima de 500 gramas. Por que esse tema é tão importante, pessoal? Cerca de 10% dos nascimentos, em torno de 15 milhões de nascimentos por ano, são de bebês prematuros. E 70 a 95% dos óbitos neonatais, a principal causa está correlacionada à prematuridade. É responsável por déficit mental, déficit visual. 50% dos bebês com prematuridade, principalmente extrema, abaixo de 28 semanas, podem apresentar a paralisia cerebral. E é muito importante dizer para vocês que há a possibilidade de prevenir, tanto de predizer as pacientes que têm um maior risco de parto prematuro, quanto de prevenção. Então, é um tema essencial para a nossa discussão. Nós temos várias classificações na literatura. Né? O parto prematuro é entre 22 semanas e 36 semanas e 6 dias. A partir de 37 semanas é o que nós consideramos um parto que ocorre a termo. E dentro da prematuridade, nós temos várias subdivisões. Uma nomenclatura muito importante que nós temos que saber é o que é limite de viabilidade. O limite que a gente diz para parto prematuro é de 20 a 22 semanas para cima. Mas o que é viabilidade? Viabilidade é o termo que a gente diz para aquele bebê que consegue sobreviver em um ambiente de UTI fora do ambiente materno. Isso vai variar de acordo com a infraestrutura de UTI, né, de cada serviço. Em geral, a literatura considera o limite de viabilidade a partir de 25 semanas. Mas tem serviços que essa viabilidade é a partir de 28 semanas. Por isso que nós devemos conhecer o serviço que nós estamos. Alguns marcos são muito importantes na prematuridade. 28 semanas é aquele marco que a gente separa os bebês prematuros extremos dos demais, e esses abaixo de 28 semanas têm um maior risco de complicações de hemorragia intracraniana, de enterocolite, de membrana hialina e uma série de complicações da prematuridade. Entre 28 e 32 semanas são aqueles partos pré-termos que a gente considera precoce, né? É uma prematuridade abaixo de 34 semanas, é uma prematuridade precoce, e entre 34 semanas, uma prematuridade tardia, que a gente diz. Ainda tem uma subdivisão aqui entre 28 e 34, que alguns guidelines consideram entre 28 e 32 precoce e entre 32 e 34 intermediário. Mas o que eu quero que vocês saibam? Os grandes marcos, 28, 34, e o nosso objetivo sempre de chegar ao termo, que é 37 semanas completas. Bom, um conceito muito importante é saber diferenciar uma ameaça de trabalho de parto de um trabalho de parto prematuro verdadeiro. A ameaça de trabalho de parto, pessoal, é aquela paciente que tem contrações uterinas irregulares, de intensidade variável, que não tem frequência e amplitude suficiente para determinar modificação progressiva do colo uterino. Trabalho de parto prematuro verdadeiro já é aquela paciente que está numa idade gestacional abaixo de 37 semanas, que aparece no pronto atendimento, tem contrações uterinas que são rítmicas, dolorosas, em frequência e amplitude, que promovem uma modificação progressiva do colo uterino. A prematuridade, ela pode ser espontânea e pode ser letiva. 75% da prematuridade, ela ocorre de forma espontânea. E os principais fatores de risco é o antecedente daquela paciente ter tido um parto prematuro prévio. A rotura prematura de membranas oculares também é muito incidente. As infecções geniturinárias, toda a sobreextensão uterina, ou seja, aquela gestação que é gemelar, que tem um polidrama que causa uma sobreextensão, pode aumentar a chance de entrar em trabalho de parto. Pacientes que são adictas, que são tabagistas,
que têm condições socioeconômicas precárias, que têm alterações no colo, como, por exemplo, um colo curto, ou uma incompetência cervical, tudo isso pode predispor a uma prematuridade espontânea. E lembrando que 50% das causas a gente não consegue determinar das pacientes que entram em trabalho de parto prematuro. E 25% desses trabalhos de parto é a prematuridade que a gente diz eletiva ou terapêutica, que é aquelas pacientes que têm doenças maternas que estão descompensadas e necessitam de uma interrupção na prematuridade, seja por alteração de vitalidade fetal, seja porque aquela mãe está com uma doença materna descompensada, como hipertensão, diabetes, ou ela teve alguma intercorrência, como descolamento prematuro de placenta, e, inclusive, causas iatrogênicas que nós devemos sempre evitar, que é o quê? Erro de datação de idade gestacional. Por isso que nós sempre devemos conferir a datação de idade gestacional. Aqui a gente traz novamente os principais fatores de risco associados ao parto prematuro. E um que eu não quero que vocês esqueçam nunca é o parto prematuro prévio. Se a paciente tem um parto prematuro prévio, ela tende a 30% de chance de, na nova gestação, ter um parto antes de 37 semanas. Se ela tiver 2 ou mais partos prematuros, ela tem 70% de chance de ter um parto prematuro posterior. Por isso, nós devemos conversar com essa paciente e fazer uma coleta de história de forma detalhada para que a gente possa identificar as pacientes que têm maior risco para parto prematuro. O parto prematuro, pessoal, ele acontece de forma, tem ativação fisiológica da via evolutiva do trabalho de parto, porém, é toda essa ativação que promove contratilidade uterina, ativação de membranas e dilatação cervical, ela acontece de forma prematura por alguns fatores. E esses fatores, eles podem ser multi, tá? O parto, para que aconteça, a gente tem um aumento de volume uterino, desbalanço de hormônios que bloqueiam ali aquele endométrio e bloqueiam, essa contração miometrial. Quando a gente chega lá no momento que é para essa paciente entrar em trabalho de parto, a gente tem uma série de alterações, desde liberação de fosfolipase, que promove a liberação de ácido araquidônico, que promove a síntese de prostaglandinas na decídua, e isso tudo vai fazer o quê? Com que aquele útero contraia, comece a ter contrações, essa contração uterina vai promover dilatação do colo, e essa contração e dilatação vai estimular a liberação de ocitocina para o início e desencadeamento do trabalho de parto. Tudo isso pode acontecer antes do momento adequado se a gente tiver diversos fatores atuando, como hipertensão uterina, alteração cervical, infecções, alterações vasculares, alterações como deficiência de progesterona, porque a progesterona provoca o bloqueio ali daqueles receptores. Então, quando a paciente entra em trabalho de parto, a gente tem uma diminuição, a gente tem um desbalanço, na verdade, uma diminuição de progesterona e um aumento de estrogênio. Quando o paciente naturalmente tem essa deficiência de progesterona, ela pode sim entrar em trabalho de parto antes do momento adequado. Então, pode ser multifatorial o desencadeamento desse trabalho de parto prematuro. E uma mensagem que eu quero deixar para vocês, que é muito importante, é que todas as vezes que uma paciente, que você classificar ela como parto prematuro, você tem que se fazer uma pergunta: será que esse parto prematuro é uma solução fisiológica para uma gestação que está colocando esse feto em risco? Será que eu tenho uma infecção amniótica? Será que rompeu bolsa? Será que essa mãe tem uma infecção sistêmica materna? Eu tenho uma insuficiência placentária que está me dando um sinal que não está tudo bem e por isso essa mulher está entrando em trabalho de parto? E esse bebê, ele não está em sofrimento fetal? Será que eu não tenho um descolamento de placenta oculto? Então, todas as vezes que vocês internarem, que vocês estiverem diante de uma gestante em trabalho de parto prematuro, se façam essa pergunta: ela tem infecção? O bebê está bem? Será que não é nenhum mecanismo que está me dando ali uma mensagem que essa paciente precisa ter esse parto? Bom, então isso é uma mensagem principal, uma das mensagens principais dessa aula. Por que a gente fala tanto em prematuridade, pessoal? Porque a prematuridade, ela está diretamente relacionada a uma série de consequências para esse bebê, tanto neonatais quanto infantis,
tanto na vida infantil dessa criança. Então, nós podemos ter diversas consequências, como síndrome da angústia respiratória, quanto mais prematuro é esse bebê, hemorragias intracranianas, distúrbios metabólicos, né? Infecção. Então, sempre que possível, nós devemos utilizar todos os instrumentos para sair da prematuridade. E essa criança, ela também pode ter consequências, tanto no neonatal precoce, quanto na vida infantil, no desenvolvimento comportamental e uma série de complicações como retinopatia, né, infecções de repetição. Então, é muito importante que nós utilizemos as nossas ferramentas para evitar a prematuridade. Mas para evitar a prematuridade, nós temos que saber como predizer e como prevenir. O que é predição? São todos os dados e instrumentos que indicam a maior chance de um evento ocorrer. E o que é predição na vida prática, pessoal? É eu identificar entre as minhas pacientes aquelas que têm o maior risco de trabalho de parto prematuro, seja como, por exemplo, a coleta de uma história clínica adequada, seja com exames. Então, aí a gente vai nos níveis de prevenção. Prevenção primária é o quê? É não deixar que aquele fator de risco se instale. Então, sempre a promoção de saúde pré-concepcional, uma qualidade de um pré-natal adequado, com frequência e realização de exames. E a prevenção secundária, a partir do momento que existe um fator de risco, a gente evitar que aquela doença se instale, né? Evitar os cuidados para evitar que o trabalho de parto prematuro ocorra, como o uso de progesterona quando necessário, o rastreio de infecções e tratamento. E o que é prevenção terciária? É aquela paciente que já está em trabalho de parto prematuro que você deve atuar de forma adequada, fazendo apopólise quando indicada, corticoterapia e reduzindo as complicações decorrentes da prematuridade desse bebê. Então, na predição, além de identificar os fatores de risco no exame físico, eu tenho um marcador ultrassonográfico fundamental que os estudos mostram que nós devemos utilizar, que é a medida do comprimento do colo do útero e o aspecto do colo também. Além do marcador ultrassonográfico, nós temos um marcador bioquímico, que é a dosagem da fibronectina fetal, que ela é o quê? Ela é uma glicoproteína que ela está quando ela está presente na vagina entre 22 e 35 semanas, ela é um marcador que essa paciente pode entrar em trabalho de parto prematuramente. Quais são as estratégias que eu devo fazer quando a paciente já tem fator de risco para um parto prematuro, pessoal? A gente sempre tem que orientar o repouso, né, domiciliar, ou se essa paciente estiver internada hospitalar, mas nunca a gente, dependendo do quadro clínico da paciente, é que a gente vai orientar se esse repouso, qual é a forma, se é um repouso relativo. Pacientes que têm competência estímulo cervical, colo curto, elas devem fazer, né, a abstinência sexual até o final da gestação. As consultas dessas pacientes têm que ser mais frequentes, porque nós temos que diagnosticar e tratar infecções geniturinárias, né? Nós devemos desestimular hábitos nocivos, como tabagismo, etilismo, uso de drogas e uma nutrição adequada. E, quando necessário, a gente realizar a suplementação de polivitamínicos, a prescrição de progesterona micronizada, né, cerclagem, pessário, que serão temas da nossa aula de hoje. Bom, alguns conceitos são muito importantes quando a gente fala de prematuridade, que muitas vezes são confundidos. A incompetência istmo-cervical, pessoal, é diferente do colo curto. Incompetência istmo-cervical é a inabilidade de um colo manter-se fechado para reter o concepto até o final da gestação. É quando aquela mulher ela tem um problema mecânico naquele colo. Como que vai ser a história dessa mulher? Vai ser aquela mulher que ela tem uma história de perdas gestacionais que geralmente acontecem em idades gestacionais muito próximas, né? Geralmente segundo trimestre, ali entre 18 e 22 semanas. A paciente tem história assim, ela chega no pronto atendimento com leve desconforto porque estava sujando a calcinha. E quando a gente vai fazer o exame físico, nós observamos isso aqui. A bolsa já protrusa, visualizando partes fetais. E essa mulher, inicialmente, não tem dor, né? Ou às vezes ela tem pouca dor, um sangramento discreto, e o bebê está vivo e sem malformações. Esse é o caso clássico de incompetência istmo-cervical, pessoal. É um problema mecânico no colo daquela mulher.
E o tratamento é com o quê? É com a cerclagem, que deve ser feita eletiva entre 12 e 16 semanas após o morfológico de primeiro trimestre, tá? A cerclagem, nesses casos que a gente diz, ela é terapêutica de emergência, né, ou cerclagens heróicas, que elas podem ser feitas no máximo até 24 semanas e depende do operador ter experiência de realizar essas cerclagens. O que é colo curto, pessoal? Colo curto, os estudiosos foram vendo que se a gente medisse o comprimento do colo do útero, né, que é a distância entre o orifício interno e o orifício externo cervical, aquelas mulheres que tinham um colo menor que 25 milímetros eram consideradas mulheres de colo curto e tinha um maior risco de entrar em trabalho de parto antes de 37 semanas. Então, a medida do comprimento de colo de útero, ele é um dos principais preditores de trabalho de parto prematuro. E como que eu faço se uma mulher tem um colo curto, né? Os estudos mostram que a prescrição de progesterona natural micronizada via vaginal 200 miligramas à noite previne a chance dessa mulher ter um parto prematuro e tem muitos estudos também com o uso do PESAR. Bom, então, o preditor ultrassonográfico de prematuridade é a medida de colo. O que é a medida do colo? A distância entre o orifício cervical interno e o orifício externo cervical. Essa distância tem que estar maior que 25 milímetros. Se ela for menor, a gente está diante de uma paciente de maior risco. Quando eu faço um ultrassom, além de um colo curto, eu tenho um afunilamento, também tem um risco maior. E quando tem ausência de eco glandular, também é um fator. Todos esses fatores juntos, eles vão agregando o risco dessa mulher ter um trabalho de parto prematuro. E o que é o famoso SLUD, doutora? O SLUD, né, os estudos mostram, há bastante controvérsia a respeito do SLUD, mas basicamente ele é como se fosse um barro amniótico que se acumula aqui próximo ao colo, que ele seria um biofilme que poderia aglomerar bactérias aqui, e poderia ser aumentar o risco dessa mulher entrar em trabalho de parto prematuro. Então, na literatura é controverso, mas se a gente optar por tratar, eu vou mostrar para vocês qual é o esquema de antibiótico. E a medida de colo, doutora, ela tem que ser via transvaginal, pode ser transabdominal, por a melhor sensibilidade de realização de medida é feito pela via transvaginal. Então, sempre que possível, o ideal é realizar pela via endovaginal. Tem essa controvérsia, trata ou não trata o SLUD, sempre compartilhar com o seu paciente essa decisão. Se decidir por tratar, o esquema sugerido na literatura é usar clindamicina, cefalexina e azitromicina. Clinda e cefalexina por 7 dias nas dosagens referidas e azitromicina por 5 dias. Ah, mas eu não quero tratar, meu paciente não quer usar? Anote que você ofereceu, compartilhou responsabilidade, é uma opção da paciente também querer ou não realizar o tratamento, tá? A medida do colo uterino, ela é fundamental, ela deve ser feita entre 19 e 24 semanas, na oportunidade do morfológico de segundo trimestre. Né? A recomendação da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia é que a gente realize o rastreio universal entre 19 semanas e 23 semanas e 6 dias. E toda aquela paciente que tiver um colo com menos de 25 milímetros, essa paciente é triada como uma paciente de alto risco para trabalho de parto prematuro. Eu medi esse colo está menor que 25 milímetros. Eu tenho uma estratégia muito importante que diminui o risco de trabalho de parto prematuro, que é a utilização da progesterona micronizada via vaginal, 200 miligramas até o termo. Bom, então, pessoal, primeira coisa, eu diferenciar o que é um colo curto de incompetência estímulo-cervical, porque se a minha paciente tem incompetência estímulo-cervical, eu não vou prescrever progesterona para ela. Eu vou fazer a cerclagem, depois do morfológico, que no ultrassom está tudo bem, TN está ok, eu vou programar entre 12 semanas e 16 semanas de gestação. Se essa paciente, lá na primeira consulta, me fala que o parto dela anterior foi com 34 semanas, essa paciente, pessoal, ela já tem um risco maior de ter um parto prematuro. Então, eu vou começar a medir o colo dela mais cedo, ali com 16 semanas, e já vou entrar com a progesterona. Agora, se é uma paciente primigesta, que não tem história nenhuma, eu posso começar a medir o colo entre 19 e 24 semanas.
Se esse colo for menor que 25 milímetros, eu uso a progesterona. Quais são as doses de progesterona que a gente faz quando a paciente tem um colo menor que 25 milímetros, independente de ser uma gestação única ou uma gestação gemelar? É a progesterona natural micronizada, 200 miligramas noite, uma cápsula. Ou progesterona gel, 90 miligramas noite. Como a postologia ela é mais conveniente usar a cápsula, em geral a gente prescreve a cápsula e a gente vai prescrever da ocasião do diagnóstico até a 36ª semana de gestação. Por que que é importante realizar essa conduta? Porque fazendo essa conduta, nós reduzimos em 42% de chance dessa mulher vir a ter um parto com menos de 34 semanas. Lembra que eu disse para vocês que a prematuridade precoce abaixo de 34 semanas, ela tem mais risco de complicações. Acima de 34, a gente já diminui exponencialmente a chance de ter maiores complicações correlacionadas à prematuridade. Então, sempre que a sua gestante tiver um colo menor que 25 milímetros, você vai prescrever progesterona 200 miligramas, uma cápsula à noite, até o final da gestação. Se ela já tem uma história prévia de parto prematuro, a partir de 16 semanas, independente da medida do colo, você já vai começar a prescrever progesterona. O que vai diferenciar é, se essa paciente já tem história de parto prematuro anterior, eu vou fazer a medida seriada. Eu começo lá com 16 semanas e eu vou fazendo essa medida seriada, e aí é um compartilhamento da equipe de medicina fetal com obstetra, se necessário, quinzenal ou mensal essa medida, nós faremos até 24 semanas. Se esse colo começar a diminuir progressivamente, nós temos que pensar em outras estratégias, desde aumento de dose da progesterona até o uso do pessário. E uma coisa que algumas pessoas fazem confusão, e eu quis trazer aqui para vocês, é que a cerclagem, pessoal, é diferente do pessário. A cerclagem, ela é uma sutura, né? A cerclagem é um procedimento que a paciente vai para o centro cirúrgico, ela é sedada e nós fazemos a sutura com fio inabsorvível. Ela é feita nos casos de incompetência isquiocervical. Tá bom? Então, essa paciente vai ficar com essa cerclagem até o final da gestação, lá com 37 semanas, a gente corta esse fio e essa paciente pode normalmente entrar em trabalho de parto. O pessário, ele é um instrumento muito utilizado na ginecologia para as pacientes que têm prolapsos, né? Bom, e aí na obstetrícia começaram a ver que o uso desse pessário aqui no colo do útero daquelas pacientes que tinham colo curto e mesmo usando progesterona nesse colo, progressivamente continuava encurtando, que o uso do pessário, ele começou a dar resultados, que essas pacientes começaram a ter menos danos, né? A ter uma idade gestacional mais tardia de nascimento com o uso do pessário. Então, a gente tem vários modelos, a gente tem vários laboratórios, né, que fornecem da MED, Arabim, e basicamente a gente vai colocar esse pessário no colo do útero. É um procedimento indolor, feito em consultório, não precisa de anestésico, e esse anelzinho, ele serve para que a gente mude o posicionamento do meu colo do útero, e à medida que esse útero vá crescendo, que ele fique ali ocluído, fechadinho, né, e que a gente não tenha o quê? Um trabalho de parto antes da hora. Doutora, mas assim, então se eu tiver um colo menor que 25 milímetros, ao invés de passar progesterona, eu posso ir direto para o pessário? Em geral, pessoal, isso aí vai ser uma conduta que vai ser realizada, não existe uma receita de bolo. Isso aí vai ser uma avaliação frequente dessa paciente. Se esse colo mantém 25, 24, 23, em geral, a progesterona é suficiente. Mas aquele colo que começa a diminuir de forma progressiva, o pessário tem sido uma boa estratégia de utilização. Doutora, mas eu já vi que algumas pessoas, mesmo com colo curto, sem história de incompetência isquiocervical, fazem a cerclagem. Bom, aqueles colos que diminuem de forma progressiva, porque vocês viram que aqui, ó, ele é um anelzinho. Então, se eu tenho um colo que já está muito curto, esse anel vai escapar, apesar da gente ter diversas medidas. Então, quando eu tenho geralmente um colo menor que 17, 15 milímetros, a gente sabe que o pessário sozinho não vai ser suficiente. Então, pode sim lançar mão, em alguns casos, da cerclagem, em exceções para o colo curto, mas em geral a gente usa cerclagem para incompetência cervical e a progesterona e o pessário para as pacientes que têm colo curto. Um outro preditor que eu posso utilizar para rastrear as pacientes que podem ter parto prematuro, pessoal, é um preditor bioquímico, que é a dosagem da fibronectina fetal.
Bom, a fibronectina fetal, ela é uma glicoproteína que fica aqui entre o córeo e o âmago. Em geral, ela está presente na vagina abaixo de 22 semanas e acima de 35 semanas. Quando eu tenho a adesão do córeo e o âmago, essa glicoproteína ela vai desaparecer. Então, entre 22 e 35 semanas, fisiologicamente, a fibronectina não vai ter na vagina. Essa dosagem de fibronectina ela é interessante para aquelas pacientes que eu tenho dúvida se podem ou não entrar em trabalho de parto prematuro. Ele é um kitzinho que vem o quê? Um suave, que eu vou fazer o quê? Passagem do espéculo, coleta do suave, e é um teste de fita, como teste de gravidez. E se ele vier positivo, essa paciente tem uma maior chance de ter o nascimento do bebê nos próximos 7 dias. Então, ele serve como uma estratégia para aquela paciente que eu tenho dúvida se é em trabalho de parto prematuro, para eu internar, fazer a tocólise e corticoterapia. Se ele está negativo, ele tem um valor preditivo negativo alto, ou seja, aqueles valores negativos, eles me dão uma certeza maior que essa paciente não vai entrar em trabalho de parto prematuro. Aqui a gente tem um projeto da Unifesp que está sendo seguido, que é um projeto piloto daquelas pacientes que chegam, né, que têm competência cervical e já chega com essa situação de bolsa protrusa, que eles estão usando os 3 instrumentos. Eles estão fazendo a mioredução, então eles entram com o fetoscópio, aspiram o líquido, né, para facilitar, porque com essa bolsa aqui protrusa é muito difícil realizar esse procedimento, porque pode romper. Eles fazem a cerclagem com fio inabsorvível, colocam um pessário e utilizam progesterona. Eles já têm um N interessante de casos que estão dando certo, então a gente acredita que seja novas possibilidades para esses casos, né? Mas são condutas heróicas nos locais que não têm a redução. Em geral, pode-se tentar realizar, né, colocar a bolsa para dentro ali daquele útero, colocando a paciente em Trendelenburg ou usando uma sonda de Foley, mas são procedimentos, em geral, heróicos e de difícil realização. Aqui eu trago um trabalho que é bem importante, bem interessante, é um trial, que foi a reunião de 40 trials com 11.500 mulheres e foi comparado as mulheres que tinham fator de risco de trabalho de parto prematuro, as mulheres que tinham parto prematuro prévio e as mulheres com colo menor que 25 milímetros, né? E o resultado foi usar a progesterona via vaginal, ela diminui em 45% a chance de eu ter um parto prematuro menor que 34 semanas. Então, sim, tem benefícios, tanto em pacientes que têm história de parto prematuro anterior, quanto em colo menor de 25 milímetros, quanto em pacientes que tenham fator de risco. O pessário, ele ainda é bem controverso, alguns estudos não deram resultado, viram benefícios com relação à mortalidade, mas mostraram que essas pacientes que os bebês nasceram em uma idade gestacional mais tardia, né? Para cerclagem, para colo curto, ainda também é bem controverso, nesses momentos de exceção, com colo que encurta de forma progressiva, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês, sempre que vocês estiverem prescrevendo progesterona com o fim de prevenção de parto prematuro para colo curto, tem que ser via vaginal. O estudo de melhor eficácia foi realizado via vaginal e não por via oral. Bom, gente, essa é a parte inicial, que é muito importante, sobre a predição e prevenção da prematuridade. Aqui, além disso, eu quero deixar a mensagem para vocês que aquela paciente que eu prediz, que eu usei progesterona, deu tudo certo, chegou lá no termo ótimo. E aquela paciente que, apesar de ter feito tudo isso, ela entrou em trabalho de parto prematuro. O que eu posso fazer? Primeira coisa, diagnosticar o trabalho de parto prematuro, que é aquele entre 22 semanas e 36 semanas e 6 dias, que tenha contrações uterinas regulares, com dilatação cervical pelo menos maior que 1 centímetro, que tenha apagamento e esvaecimento cervical e que promova modificação progressiva do colo do útero, porque muitas vezes, né, as pessoas confundem contrações de Braxton Hicks, confundem o útero irritável, trabalho de parto prematuro. Se você tem dúvida,
Observe a paciente, reavalie, deixe ela hidratando, peça avaliação de vitalidade e rastreio de infecção. Em 4 horas, você realiza a reavaliação. Ah, teve modificação desse colo, está mais molinho, apagou mais ou dilatou mais, interno para fazer inibição. Se essa paciente melhorou, alta para segmento no pré-natal e profilaxia com progesterona. Se ela não melhorou, se realmente eu diagnostiquei um trabalho de parto prematuro, eu interno para inibição. Se eu tenho dúvida, eu posso lançar mão do meu rastreio bioquímico com a fibronectina fetal. Só que é um exame caro, depende de armazenamento, né, em geladeira, por isso não é disponível, mesmo nos serviços privados, dificilmente tem. Mas quando tiver, é uma excelente arma com valor preditivo negativo alto, que quando ele é negativo, ele me permite dar alta com tranquilidade para aquela minha paciente. Eu diagnostiquei, ela realmente tem trabalho de parto prematuro, o que eu devo fazer? Eu vou internar essa paciente, deixar ela em repouso no leito, vou pedir rastreio de infecção, hemograma, PCR, AS, urocultura, coletar já o suave vaginal e retal para estrepto B, nos locais que tiverem disponível. O ideal também é fazer rastreio de gonococo com avaliação da secreção endocervical e sempre pensar, avaliar a infecção e avaliar a vitalidade fetal. Se eu não tenho infecção e eu tenho vitalidade fetal preservada, eu vou partir para os meus próximos passos, que é a tocólise. O que é isso? É inibir o trabalho de parto quando eu tenho um objetivo. Qual o objetivo? Ou a maturação pulmonar fetal, ou a transferência da minha paciente para um serviço terciário. E a gente tem mais condutas que podem melhorar, né, e reduzir a morbimortalidade, que é a profilaxia para infecção do estrepto B e a sulfatação, que a gente vai trazer de forma detalhada. Sempre que eu indicar a topólise, eu sempre tenho que pensar, essa paciente está no período de latência, ela tem uma dilatação menor que 3 centímetros, ela tem uma idade gestacional entre 22 e 34 semanas e ela não tem contraindicação. Quais são as contraindicações principais? Infecções, amniorrex, eu deixei em amarelo porque é uma contraindicação relativa. Em geral, em amniorrex, a gente não inibe trabalho de parto, mas se eu estiver lá no interior, precisar encaminhar essa paciente para um serviço que tenha UTI neonatal, em alguns casos eu até posso fazer, mas em geral a gente não faz amniorrex. Mas sempre que eu tiver alteração de vitalidade, infecção, malformação fetal, morte fetal, restrição de crescimento, a gente não vai fazer inibição. Doenças maternas compensadas. Eu estou na pré-eclâmpsia grave, a paciente tem uma eclâmpsia, eu não vou inibir, tá? Eu tenho um descolamento de placenta, eu tenho uma placenta prévia sangrando. São patologias que me exigem condutas imediatas e que não tem benefício eu fazer a inibição. Então, toda vez que eu pensar, eu vou fazer a inibição de um trabalho de parto, eu tenho que pensar no objetivo que eu tenho com ele. Eu vou fazer para fazer um corticoide porque esse bebê vai se beneficiar, eu vou transferir essa paciente para um serviço um terciário que não tem aqui na minha cidade, porque sempre que eu faço a topólise para maturação pulmonar, eu sempre estou pensando em ganhar em torno de 48 horas, em geral, até 7 dias. Eu decidi por inibir, porque eu preciso fazer corticoide, porque esse bebê pode nascer de forma prematura. Quais são as minhas opções de drogas? Nós podemos utilizar os beta-miméticos, que são a terbutalina, o salbutamol e a ritodrina. A terbutalina ela é mais comum de utilização nas maternidades, mas ela tem muitos efeitos colaterais, principalmente cardioreatores, e a gente acaba evitando usar como primeira opção. Hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, bloqueador de canal de cálcio, que é a primeira opção, que é a nifedipina. Nós também temos antagonistas dos receptores de ocitocina, que é o atosiban, que é o padrão ouro. A gente também tem inibidor de síntese de prostaglandina, que é a indometacina, porém, ela pode fechar ducto arterioso de forma precoce, provocar oligodrama, então a gente não usa de rotina. Doador de óxido nítrico, como nitroglicerina, que também não temos muita experiência e não usamos de rotina. E o sulfato de magnésio, ele é utilizado para outros fins, profilaxia de convulsões eclâmpticas, para prevenção neural nos bebês abaixo de 32 semanas que vão, proteção neural, desculpa, para as interrupções menores de 32 semanas, mas como inibidor, como tocolítico, ele não pode ser utilizado.
Todos esses inibidores, pessoal, basicamente todos esses tocolíticos, eles vão atuar diminuindo o cálcio intracelular para que a gente possa diminuir essas contrações uterinas. Bom, aqui a gente tem uma sugestão de utilização, né, de dosagem tanto da tebutalina quanto da nifedipina. A nifedipina é a primeira opção do Ministério da Saúde, mas é off-label, ou seja, ela não foi desenvolvida para isso, mas nós a usamos para esse fim. Aqui tem as dosagens para quem precisar. Bom, a terbutalina, ela tem muito efeito colateral e os estudos mostram que quanto mais eu uso terbutalina, eu posso ter edema agudo de pulmão, principalmente quando tem sobretensão como gemelar e coridrame. Então, a gente sempre, quando for escolher uma medicação, a gente tem que ter a facilidade de uso, segurança e disponibilidade do meu serviço. Como eu disse para vocês, a nifedipina uso off-label, mas é a primeira escolha do Ministério da Saúde. A dificuldade é que a gente não tem uma dose não padronizada, mas em geral a gente faz 10 miligramas de ataque a cada 20 minutos até completar 30 miligramas e depois 20 miligramas de 8 em 8. Ideal ser o retarde quando tem disponibilidade no nosso serviço. E nunca nifedipina sublingual. A Tosiban, que é o Tractocil, não efeito colateral mínimo, é muito bom, principalmente para gemelar e pacientes que têm alguma comorbidade, mas o custo é muito alto e não são disponíveis nas maternidades do SUS. A indometacina só em casos selecionados, que elas podem promover fechamento de ducto arterioso de forma precoce e podem gerar também oligodrâmino, principalmente com menos de 32 semanas, e o sulfato de magnésio está proscrito para esse fim. Bom, e aí uma grande dúvida é, eu estou inibindo a minha paciente, fiz o corticoide, mas ela continua tendo contração, eu posso prolongar por mais de 48 horas o uso do tocolítico, eu vou usar a nifedipina, inibir o trabalho de parto, ok, a minha paciente está bem, e eu vou dar alta para ela usando a nifedipina? Não, pessoal, a gente não tem evidência científica favorável, somente em alguns casos selecionados, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia intraútero, tem uma cicatriz ali que não podem entrar em trabalho de parto. Essas exceções a gente deixa, mas em geral, para trabalho de parto prematuro na literatura, o que a gente vai dar alta para ela é com a progesterona natural micronizada via vaginal. A gente pode utilizar a dose de um comprimido de 12 em 12 até a 36ª semana. Quais são as principais estratégias que eu faço para reduzir mortalidade neonatal? A corticoterapia antenatal e a profilaxia para estrepto B. Por que é tão importante a corticoterapia antenatal, pessoal? Porque ela melhora a maturidade estrutural do parênquima pulmonar, ela acelera o desenvolvimento dos pneumócitos tipo 1 e 2, a produção de surfactante, ela melhora a resposta ao tratamento com surfactante, melhora a complacência pulmonar e eu melhoro todo o desfecho desse bebê no ambiente de UTI neonatal, quando ele nascer. Além disso, a gente tem efeitos neonatais de curto prazo e de longo prazo. Eu utilizar, além de diminuir o desconforto respiratório, diminuir a hemorragia intravascular, intracraniana, enterocolite, infecções. Além disso, os estudos mostram que se eu uso corticoide de forma adequada, eu também reduzo retardo de desenvolvimento neuropsicomotor na infância dessa criança. Atenção! Quando devo fazer o corticoterapia para maturidade pulmonar? Entre 24 e 34 semanas, se eu vou inibir com esse fim. Quais são as medicações? Betametazona ou dexametasona. A betametazona, que é o Celestone Sulfan, é mais comum na nossa prática diária e deve ser 12 miligramas IM de 24 em 24 horas por 2 dias. A dexametasona nós usamos 6 miligramas intramuscular de 12 em 12 horas por 2 dias, totalizando 4 doses. Quantas vezes, doutor, eu posso fazer um corticoterapia? No máximo 2 vezes, e tem que ter um intervalo mínimo de 14 dias entre cada ciclo. Em geral, na prática clínica, a gente usa um segundo ciclo quando, por exemplo, eu internei uma paciente lá com 28 semanas, inibi o trabalho de parto e fiz corticoterapia. Deu tudo certo, essa paciente foi embora para casa, e lá com 33 semanas ela internou de novo. Então, eu fiz abaixo de 28 e eu vou fazer ali, após 28, ela entrou em trabalho de parto de novo e tem mais de 14 dias, eu posso realizar novamente essa inibição. O efeito máximo é depois de 24 horas e ele persiste até por 7 dias. Cuidado com as pacientes que estão diabéticas,
que a gente tem que avaliar se elas têm o controle glicêmico adequado, senão eu não posso fazer corticoterapia. Atenção às contraindicações, que são as infecções maternas ou ovulares e o diabetes descompensado. Além disso, eu posso fazer profilaxia para infecção neonatal para estrepto, que é a profilaxia para o estrepto agalático. Aquela mulher, ela pode ter uma bacteriúria estomática. Para o bebê, a gente aumenta muito o risco dele ter uma sepse neonatal precoce. Então, toda paciente que entra em trabalho de parto antes de 37 semanas, ou ela está inibindo o trabalho de parto prematuro, a gente vai fazer a profilaxia para estrepto, primeira linha, penicilina cristalina, 5 milhões EV e de manutenção 2.500 de 4 em 4 até o nascimento ou resultado de culturas, e segunda linha, que é o que a gente mais utiliza nas maternidades por ter mais experiência, ser mais fácil a postologia, é a AMP, 2 gramas ataque, 1 grama de 4 em 4, manutenção, no mínimo 4 horas de infusão para que a gente tenha benefício. A neuroproteção com sulfato de magnésio, pessoal, ela já tem um efeito neuroprotetor que é bem estabelecido, reduz o risco de paralisia cerebral em 32%. Então, toda vez que eu for interromper um bebê abaixo de 32 semanas, a gente sempre deve fazer. A dose de ataque é a mesma para sulfatar gestante com eclâmpsia ou iminência, que é 4 gramas em 20 minutos. E a manutenção, eu vou fazer 1 grama a hora até o parto. Tá? Se possível, a gente deve infundir 4 horas antes, sempre ter os cuidados, sondar a paciente, avaliar a frequência respiratória, reflexos e sempre ter o antídoto gluconato à beira do leito. E aí, uma grande dúvida, eu fiz tudo isso, mas mesmo assim a minha paciente entrou em trabalho de parto prematuro. Como que eu devo decidir a via de parto? Depende de algumas coisas. A gente sempre vai preferir a via vaginal quando eu tiver um bebê que está cefálico e fletido, independente da idade gestacional. Se ele estiver pélvico, com peso fetal estimado menor que 750 gramas, eu posso sim considerar a via vaginal. Cesárea, eu vou considerar quando eu tiver cefálicas defletidas ou pélvicos com peso estimado maior que 750 gramas, ou quando a gente tem alteração de vitalidade fetal. Tomar cuidado com instrumentação de parto em prematuridade. O forceps, ele só deve ser utilizado em bebês com mais de 1,5 kg estimado, e com muito cuidado, porque a gente tem riscos de hemorragia intracraniana. E o vácuo extrator também, ele é contraindicado com menos de 34 semanas, e está associado a um alto risco de hemorragia intracraniana e de tocotraumas com a utilização com menos de 34, por isso não é recomendado. Quais os cuidados que eu tenho que ter na assistência? Avaliação da vitalidade de forma mais frequente, porque a gente tem aí um trabalho de parto que tem um maior risco de complicações, sempre que necessário, só realizar a miotomia de forma tardia, evitar, né, muito tempo aquele bebê ali no expulsivo, no trabalho de parto. Então, se for necessário realizar a episiotomia, não realizar ela de rotina, tá? O desprendimento do colo cefálico do biacromial deve ser lento para evitar traumas no sistema nervoso daquele bebê que é sensível. Quando eu for fazer uma cesárea, eu sempre tenho que dar preferência por fazer uma esterotomia, pessoal, preferencial transversa, mas se eu tenho um segmento muito grosso, por exemplo, aqueles casos de exceção de 26, 27 semanas, com alteração de vitalidade, que o segmento não tem preparo, a gente muitas vezes tem que considerar fazer uma incisão segmento corporal longitudinal, porque aí a gente tem uma maior facilidade e evita tocotraumas do bebê naquela extração. Evitar o uso de sedativo e tranquilizante excessivo, porque pode provocar hipóxia fetal. Prevenir a analgesia combinada, que é a Hack-Peri, e sempre fazer um clampeamento umbilical entre 45 e 60 segundos com RN inferior à placenta, sem ordenha, para evitar os riscos de uma hiperbilirrubinemia. E sempre ter reserva de UTI neonatal e realiza parto, sempre que possível, em um local que tenha infraestrutura suficiente para receber esse bebê. Então, o que eu quero deixar hoje de mensagem para vocês, foi uma aula bem extensa, mas eu quero deixar aí que a abordagem integrada da prematuridade, ela faz diferença, ela diminui morbidade, ela diminui mortalidade. Então, a gente sempre tem que levar em conta e sempre avaliar os preditores de prematuridade, sempre medir o colo ali, junto com o morfológico, prescrever progesterona quando indicado, pensar no pessário, né, cerclagem uterina, nas suas devidas indicações. Quando eu vou inibir, sempre escolher a medicação que me dê mais segurança, realizar o corticoide não de forma indiscriminada, mas com indicação, e ter os cuidados e evitar realizar o corticoide quando tem contraindicação.
E sempre que eu for fazer uma interrupção abaixo de 32 semanas, lembrar da neuroproteção com sulfato de magnésio. Eu realizando a minha prevenção primária, secundária e terciária, eu estarei fazendo uma abordagem integrada e reduzindo morbidade e mortalidade para esse bebê. Essa é a minha mensagem de hoje. Curtam a nossa página, sigam o nosso canal. Nós estamos disponíveis para possíveis dúvidas. E se vocês quiserem mais temas, nós estamos à disposição.